Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos iniciar a nossa reunião de oração. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar pela misericórdia de Deus. Deus grandioso, nós te louvamos, Pai, pela sua graça, pela sua misericórdia. Rendemos glórias a ti, Pai, porque podemos nos achegar até o Senhor, confessando os nossos pecados, reconhecendo a nossa pequenez, sabendo que o Senhor é um Deus gracioso, que se inclina até nós diante das nossas mazelas. Muito obrigado, Pai, porque podemos confiar no seu perdão, um perdão incondicional, através da cruz de Cristo, através do santo sangue de Jesus derramado em nosso favor. Te louvamos, Pai, porque podemos ter a certeza de que, se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós te louvamos também, Pai, porque podemos ter a certeza que o Senhor é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso podemos nos achegar a Ti, Pai, entrar no Santo dos Santos, na Sua presença e clamar pelo Seu socorro, rasgar o nosso coração, apresentar a nossa aflição, a nossa angústia ao Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus presente para nos socorrer. Nós te louvamos, Pai, porque temos a certeza que o Senhor é o verdadeiro governador e regente do universo. Que o Senhor é o único justo juiz, perfeito juiz. E nós te louvamos, Pai, porque temos a plena certeza que a igreja pertence ao Senhor. Que Jesus Cristo é o cabeça da igreja e mais ninguém. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, venha nos ajudar e nos auxiliar, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos na nossa caminhada sobre a teologia da oração. Hoje nós vamos falar sobre a oração e a fé, né? Eu quero começar trazendo uma história que o autor escreveu no livro, né? Que é de um caçador, teve um dia que o caçador estava sentado ali no meio da mata e de repente ele começou a perceber que um pequeno cervo estava correndo e atrás do pequeno cervo estava uma matilha de lobo, né? E ele percebeu que aquele pequeno cervo estava quase desistindo, depois de tanto correr, começando a se cansar, e o cervo percebendo que não tinha mais aonde fugir, né? E com isso o cervo ele avistou aquele homem e correu até o caçador. E literalmente pulou nos braços do caçador e com isso aquela matilha de lobos percebeu que havia algo maior ali, né, e não atacou o cervo. Interessante que o autor, a partir dessa ilustração, ele conclui o seguinte: é assim que acontece quando o desamparado humano apela ao Deus Todo-Poderoso. Lembro-me bem quando os cães do pecado estavam atrás da minha alma, até que por fim corri para os braços do Todo-Poderoso. Meus irmãos, nós somos como aquele cervo que estava fugindo daquela matilha de lobo. Nós somos seres que estão correndo do pecado e nós só encontraremos o verdadeiro refúgio nos braços do Senhor. E essa possibilidade de encontrar refúgio nos braços do Senhor vem a partir da nossa fé. Da nossa fé. E o que é fé, meus irmãos? Nós devemos olhar o seguinte: não vai, ok. Qualquer princípio sobre oração deve ser orientado pela fé. A fé é a qualidade inicial no coração de um homem que experimenta falar com o invisível. É só clicar para frente, tá? Na setinha. Meus irmãos, nós devemos entender que a forma com que a nossa fé é exercitada e desenvolvida é através da oração. E se nós negligenciarmos essa perspectiva, nós não iremos crescer, nós não iremos alcançar falar com o invisível. E o que é fé? Pode passar, né? Tem algumas definições aqui. Ficou um pouco pequeno, mas, em primeiro lugar, a fé é confiança em Deus, em Cristo e em Sua palavra, né? É crer em Deus,
crer em Jesus Cristo e crer na palavra de Deus. Fé também é confiança na obra do Salvador de Cristo e aceitação dos seus benefícios. Fé é acreditar, é confiar naquilo que Jesus Cristo fez como o nosso Salvador. E nós temos uma passagem bíblica que escancara o que é fé, né? Hebreus 11:1 diz que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A fé, meus irmãos, é certeza. A fé é convicção na ação sobrenatural de Deus. Isso é fé, isso é crer. E por isso, meus irmãos, oração é simplesmente ter fé. Oração é clamar por prerrogativas naturais e maravilhosas. A fé tomando posse da sua herança ilimitada que se encontra em Deus. A verdadeira piedade é tão real, firme e perseverante no reino da fé quanto no domínio da oração. Além disso, quando a fé para de orar, a fé para de viver. As duas coisas caminham juntas, caminham paralelamente. Pode passar. Veja, estaria a fé aumentando ou diminuindo com o passar dos nossos anos, das nossas vidas? A fé tem permanecido firme e forte nestes dias, enquanto a iniquidade prolifera e o amor de muitos se esfria? Como que está a nossa fé diante do contexto em que nós estamos vivendo como nação? A fé tem mantido o seu poder, enquanto a religião tende a se tornar uma mera formalidade, enquanto o mundanismo prevalece cada vez mais? Diante do caos que a sociedade está vivendo, diante de muitos pseudo-cristãos que estão dizendo, olha, tem que fechar a igreja mesmo, né? A gente pode orar em casa. Como que fica a nossa fé? Diante da possibilidade que nosso judiciário possa proibir o nosso ajuntamento santo, como fica o nosso coração? A indignação do Senhor pode, com grande propriedade, ser a nossa. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Será que a nossa fé está se desenvolvendo diante daquilo que nós estamos passando ou está diminuindo? Cremos, meus irmãos, que achará e compete a nós, nos nossos dias, cuidar para que a lamparina da fé esteja preparada, esteja acesa, a fim de que quando Jesus Cristo retornar, Ele nos encontre preparados. O que estamos fazendo com a nossa fé? Será que nós estamos desenvolvendo a nossa fé? Será que nós estamos trabalhando a nossa fé para que ela cresça cada vez mais? Pode passar. Meus irmãos, a fé é o alicerce do caráter cristão e a segurança da alma. Vamos ver Lucas 22. (31 e 32) diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos declarou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Meus irmãos, se nós não tivermos uma fé firme, consequentemente, o nosso caráter diminuirá. E preste atenção no que aconteceu aí. Jesus Cristo estava rogando por qual aspecto na vida de Pedro? Pela sua fé. Veja no versículo 32. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça.
Jesus Cristo roga para que a fé de Pedro não venha a morrer diante daquilo que ele passaria, que seria negar Jesus Cristo 3 vezes. Nosso Senhor estava declarando aqui uma verdade central. Era a fé de Pedro que ele buscava guardar. Pois bem sabia que quando a fé desfalece, os fundamentos da vida espiritual também começam a ceder e a cair. E toda a estrutura da experiência religiosa vai cair junto, vai despencar. Era a fé de Pedro que devia ser guardada. A fé era o ponto de partida num processo de crescimento espiritual da nossa vida. Veja em 2 Pedro 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim: Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Veja o desenvolvimento. O desenvolvimento começa a partir do quê? Da nossa fé. E a partir do desenvolver a nossa fé, outras áreas espirituais também começarão a se desenvolver. Assim, meus irmãos, a fé é mantida viva pela oração. E cada passo dado nessa adição de graça em graça é acompanhado pela oração. Então, meus irmãos, diante disso, diante daquilo que Jesus Cristo rogou em favor de Pedro, daquilo que Pedro disse aqui em sua epístola, nós podemos dizer que a falta de fé é resultado da falta do quê? Oração. Quando a nossa fé começa a fraquejar, começa a cair, isso já é um sinal, já é um alerta, já é uma mensagem de que a nossa vida de oração também está morrendo, também está declinando. Outra questão importante, meus irmãos, pode passar, é que uma fé que provém da oração, mantém os mandamentos de Deus e faz aquilo que é prazeroso aos olhos dele. Quando nós temos uma vida de oração contínua, quando, como resultado disso, a nossa fé vem se fortalecendo, o nosso coração vai se inclinar para os mandamentos do Senhor e vai se dedicar a obedecê-lo. A obediência aos mandamentos do Senhor auxilia a fé, que, como consequência, auxilia a obediência aos mandamentos do Senhor. Para fazer a vontade de Deus, é essencial, meus irmãos, ter a fé verdadeira, a fé genuína. Senão nós olharemos para os mandamentos do Senhor e iremos dizer, olha, isso não serve para mim, eu não quero isso. Por isso que a fé é necessária para uma absoluta obediência. Então, para que nós tenhamos prazer na lei do Senhor, nós precisamos desenvolver a nossa fé. E como que nós vamos desenvolver a nossa fé? A partir da oração. Pode passar. Por isso, meus irmãos, que a fé em Cristo é a base de toda obra e de toda oração. A fé, meus irmãos, cobre as nossas necessidades temporais e espirituais. A fé dissipa toda a ansiedade que vem angustiar nosso coração. Vem dissipar toda a preocupação desnecessária sobre o comer, sobre o beber, sobre o que vestir. Por quê? Porque nós iremos olhar para os mandamentos do Senhor, que vem trazer paz ao nosso coração diante dessas situações. A fé vive no presente e considera que cada dia tem suficientemente o seu próprio mal. A fé vive dia após dia e deixa de lado, ignora todo o medo do amanhã, daquilo que ainda virá. Por isso que nossas orações precisam estar focadas no presente. Devemos confiar em Deus hoje, rogar a Deus hoje e deixar o futuro nas mãos de Deus, entregar para Deus.
O presente, de fato, é nosso, mas o futuro pertence apenas ao Senhor e não a nós. E por isso que a oração é a tarefa, é a obrigação de um dia após o outro, de clamar diariamente ao Senhor. A oração diária é necessária diariamente. Como cada dia demanda o seu pão, assim cada dia demanda a sua oração. E por isso, meus irmãos, para terminar, pode passar. Não há como armazenar a graça e a oração de amanhã. Tampouco há como armazenar a graça de hoje para as necessidades de amanhã. Como bem disse a palavra de Deus, basta cada dia o seu próprio mal. E por isso que nós devemos olhar para a oração como uma arma que vai nos socorrer e nos auxiliar diante das dificuldades do dia de hoje. E entregar nas mãos de Deus o futuro. E quando o nosso exercício diário da oração for verdadeiro, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor vai se fortalecendo, vai se desenvolvendo. E as questões do amanhã, as dúvidas do amanhã, serão mais facilmente combatidas a partir de uma vida de oração. Se nós não temos uma vida de oração, consequentemente, a nossa fé não desenvolverá, consequentemente, a nossa capacidade de obedecer os mandamentos do Senhor será fraca e, consequentemente, as angústias do futuro começarão a crescer em nosso coração e trazer uma angústia contínua. Por isso, nos voltemos ao exercício da oração. Nos voltemos ao exercício da súplica ao Senhor, para que a nossa fé seja desenvolvida e fortalecida. Em nome de Jesus, amém.